Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live aqui no meu Instagram. Muito bem. Pontualmente 8 horas da noite, horário de Brasília. Vamos começando aqui. Hoje, nosso entrevistado vai bater um bate-papo, vai fazer um bate-papo muito legal com a gente aqui. É o João Mendes. Ele que é jornalista, produtor, piloto de duas rodas, piloto de quatro rodas. E ele vai contar a sua história, que é muito interessante, tem muita história legal. Ele vai contar pra gente aí na live que fica depois salva no YouTube do Entusiasta sobre Rodas. Deixa eu começar os recadinhos aqui, que a gente sempre dá em toda live, né? Então, já comecei com o canal, né? Entusiasta sobre Rodas no YouTube, tá aqui a logo aqui do canal. Então, todas as lives que a gente faz aqui no Instagram, elas sobem depois, ficam lá gravadas no canal Entusiasta sobre Rodas. Lá também tem, enfim, é, testes, avaliações, carro antigo, encontros. Tem uma série de conteúdos bem legais lá. Subida de montanha, até arrancada de trator tem lá. Coberturas que nós fizemos no canal Entusiasta sobre Rodas. Revista Grid, edição 6, revistagrid.com.br, está disponível lá para acessar do celular, do tablet, do computador. Tá? Então, tem uma matéria nossa lá sobre a Fórmula 1, Copa Palio, enfim, Fórmula Fiat de turismo. Nosso convidado já chegou aqui na live, já vou colocar ele aqui para a gente começar o bate-papo. Blog do Carelli, nosso blog, histórias do automobilismo brasileiro, principalmente. Então, blogdocarelli.blogspot.com. Nossos parceiros, deixar aqui a indicação do Paulo Abreu, que já está aqui na live. Paulo Abreu, blog Volta Rápida também. Acessem lá no Instagram e o blog, né, o site. Blog das Mil Milhas, do Ricardo Sarmento, que sempre faz comigo aqui as lives. Hoje ele não pôde participar, está com o filhinho doente, eles também estão doentes lá em Maceió, então pronta a recuperação para eles aí, enfim, que eles melhorem, que fiquem bem aí. Está de volta nas próximas semanas. Canal Grid de Largada, a Fábio e a turma toda lá. Deixar aqui uma indicação no YouTube, o Grid de Largada, o canal deles é bem legal. Salto com Graxa, da nossa parceira Raquel. Salto com Graxa, site e canal no YouTube também. E eu deixar também aqui a minha indicação no Alto Giro com o Dave Cris de Cristo, que é comentarista lá da Turismo Nacional. Bom, amanhã no portal TV High Speed nós temos um programa especial a partir das 7 da noite, uma live com os campeões da Gold Classic e Gold Turismo. Eu vou estar lá participando também. E na sequência, outra live especial sobre a NASCAR Sprint Race. Então, amanhã no portal TV High Speed, acessem lá a partir das 19 horas, live com os campeões da Gold Classic, Gold Turismo e também da NASCAR Brasil Sprint Race. Bom, recados dados, todo mundo já brifado. Deixa eu deixar aqui o boa noite para a galera que já entrou aqui. Caetano Nacarelli, o blog Volta Rápida, né? Paulo Abreu, a página Stock Car Old Times, muito legal também. A minha irmã Salete, um abraço aqui para ela. Luiz Felipe Ramos, do portal TV High Speed também, um abração aí. E vamos colocar aqui na nossa live o nosso convidado super especial, João Mendes. Deixa eu aceitar o convite dele aqui. A gente já começa. De nada, viu, pessoal da Old Stock Car aí, Stock Car Old Times, aí a página. Imagina, precisando, pode contar com a gente aí. Depois vocês me dão um feedback aí se o som tá saindo legal. Edgar Degas Garcia, um abraço aí.
som falou que tá ok. A Luísio 101 entrou também, um abraço. Guido Vale entrou. João, vou pedir para você mandar de novo o convite, porque eu acho que ele deu um problema aqui, tá? Jorge Melo Mania também entrou. Guilherme J. Leite, Danilo Fundera. TH também entrou. Já vai começar aqui o nosso bate-papo com o João Mendes. Pedir para o João mandar de novo o convite. Eu tô aqui, você não tá me vendo, não? Ué. Opa! Então, peraí. João, você me ouve? Deixa eu ver se eu consigo ouvir o João. Não estou conseguindo ouvir aqui. Semana passada o Instagram também me deu uma trollada aqui, viu? O som também não estava saindo. Ale Navarro oficial. Bastante gente entrando, hein? Foi? Opa! Agora sim. Boa noite. Boa noite, Boa noite para João. sua audiência. Prazer. Obrigado Que pelo convite. prazer. Prazer participar. Puxa vida, que prazer, João. Obrigado, obrigado mesmo. Acho que agora está tudo certinho aqui com os detalhes de som aqui. Uhum. Puxa, muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado aí por estar com a gente aqui. Você que tem ricas histórias, né, no mundo audiovisual, no mundo do automobilismo, da comunicação, do jornalismo, né? É uma Uhum. história linda que a gente tem que contar, tem que eternizar, né? Tem que deixar isso eternizado. E eu que te acompanho, te conheci, né, pela telinha nos anos 90, né, através Uhum. do Espaço Motor, enfim, aqui na CNT aqui de São Paulo, né? E para mim é uma Uhum. honra, né, porque eu sempre te acompanhei a partir daí, né, te conheci a partir daí, mas a tua história vem mais lá de trás, né? E tá conversando contigo e vendo as tuas histórias, né, ouvindo as tuas histórias, vai ser muito legal para mim e para todo mundo que vai acompanhar com a gente aqui, né, João? E você tá bem? Legal. Não, tudo bem, tudo Maravilha, certo. maravilha. Vim correndo para chegar no horário. Legal, legal. Hoje é um dia corrido. Tenho hoje, quer dizer, hoje em dia a gente sempre faz bastante coisa, né? Está sempre ocupado, tem muita coisa. O mundo do automobilismo, né? O mundo do motociclismo cresceu muito. São muitas empresas, são muitas competições, muitas categorias. Então a gente que escreve para o rádio, para jornal, para o site, para tanta coisa, a gente fica o dia inteiro envolvido com uma opção de coisa. Toda hora que a gente abre o computador, tem uma opção de novidades, né? Antigamente, eu comecei a escrever nos anos 70, em lançamento era longe um do outro, né? Comecei a escrever em 77. Depois, nos anos 80 também. Quando chegou no 90, abriu a importação, começou a vir carro de tudo quanto é lado, começou. E hoje, então, com todos os carros que já tinham, de todas as montadoras, mais os lançamentos dos elétricos, as motos e tudo, a gente é abastecido de informação o tempo inteiro, né? Pelo telefone, pelo notebook, por tudo, né? Mas é Pois bom, isso é. é bom. Legal, legal. A gente vai falar sobre essa questão da cobertura, né? Que ao longo do tempo ela se Uhum, transformou, né? Mas eu queria saber, João, uhum, como que começou a tua vida profissional? Como que
no Rio, né? Como é que surgiu? Porque assim, é mais fácil É, dizer o que você não fez, né? Porque você fez muita coisa, né? eu já fiz muita coisa e para dizer tudo que eu fiz demora muito, mas eu comecei, na verdade, porque eu gostava muito de moto, né? O meu pai andou de moto, o meu avô andou de moto. Então eu, desde cedo, mesmo sem ter motocicleta, eu andava muito na moto dos outros, que eu pegava emprestado. Então eu conheci muita gente de moto. E por conhecer o pessoal todo de moto, eu fui chamado para fazer uma matéria de um ponto de encontro. Me fala assim, João, você não quer escrever sobre o arpoador lá, que é o ponto de encontro de motos, o pessoal que frequenta lá, e para um jornal de bairro, que era o Jornal de Ipanema. E eu fiz uma matéria, o pessoal gostou, por coincidência, depois me chamaram para escrever uma coluna, para botar as coisas de moto que aconteciam no Rio de Janeiro. Estava começando a chegar as motos importadas e o movimento estava crescendo e por uma coincidência, eu encontrei numa festa o Hélio Fernandes Filho, que estudou comigo no colégio, filho, o pai dele também era Hélio Fernandes, consagrado jornalista, que era dono da Tribuna da Imprensa. E ele falou assim, João, pô, você tem uma coluna no Jornal de Ipanema, você tem que escrever na Tribuna da Imprensa, e eu fui para a Tribuna da Imprensa. Aí fui convidado por um jornalista de Brasília que passava sempre as férias no Rio de Janeiro. Ele tinha um jornal chamado Autocomunicação. E aí também se chamou para ser correspondente aqui, e depois eu fui ser correspondente. Isso comecei em 77, em 79 eu fui ser correspondente da revista Duas Rodas. Mas eu escrevia nesses jornais, eu escrevia de moto e carro. Mas como eu gostava muito de moto, eu sempre falava mais de moto, acabava falando mais de moto. Em 85, eu botei na televisão o programa Bike Show, na Rede Record, primeiro Rio, depois São Paulo, que foi o primeiro programa sobre motociclismo na televisão brasileira. No momento que hoje a gente está vendo até, inclusive hoje, às 10h30 da noite, tem, acho que é o 5º capítulo da série Lendas do Motocross Brasileiro, que é ilustrada, vai ao ar no Band Esporte, 10h30 da noite, e é ilustrada, muito ilustrada, com as imagens do meu arquivo da época desse programa Bike Show. Fiquei no Bike Show até 89, dei uma parada, porque minha produtora cresceu muito e o mercado de moto deu uma parada. Então eu comecei a fazer outras coisas, fiquei um pouco longe da televisão, mas voltei logo. Ali em 92, 93, já começaram a me chamar para fazer outras coisas e eu já estava trabalhando com muitos esportes na minha produtora. Eu botei no ar, na Record Rio, um programa chamado Mil Esportes. E depois fui fazer o Espaço Motor, que é uma história muito curiosa, porque eu fazia umas matérias para o Record nos esportes e para outras coisas que eram produtos, eram programas de esporte que eram produtos da produtora do Galvão Bueno. Galvão Bueno, apesar de estar na Globo, ele tinha uma produtora que fazia umas produções, né? Era E aí PGB, a né? CNT... Oi? Era PGB o nome da produtora dele, não era? Produtora Galvão Bueno, né? Eu acho que era, eu nem me lembro. Aí eu só sei que a Rede OM surgiu e eles levaram o Galvão Bueno para fazer um programa de esporte lá. Nesse programa de esporte era curioso, porque esse programa de esporte tinha o Rubinho Barrichello comentando as provas que ele tinha feito no ano anterior na Europa, tinha o Ayrton Senna com várias pílulazinhas falando da Fórmula 1, tinha o Fernando Calmon falando de Fórmula 1, das competições, eu falava de moto, era um time bom que fazia esse programa. Só que naquela época a Rede OM, que depois virou CNT, ela transmitiu a Libertadores da América. E fez o maior sucesso. A Libertadores da América ninguém queria comprar naquela época, ela transmitiu, São Paulo foi campeão, fez o maior sucesso e conta a lenda que o Galvão Bueno ganhou um cheque que voltou. Aí o Galvão desistiu da Rede OM e eles me falaram, era um programa domingo, né? Aí eles falaram assim, João,
a partir do próximo domingo não vai ter mais um programa do Galvão Bueno. A gente queria que você fizesse um programa para tapar o buraco. Eu falei, olha, o que eu posso fazer é criar um programa para falar de moto e carro, porque o mercado de carro tinha crescido bastante. Isso foi em 93. Importação abriu em 90. As firmas começaram a chegar em 91, 92. 93 estava fervilhando, né? E aí eu entrei com o Espaço Motor em 93 e ele foi até 2003. Aí depois virou CNT, né? Depois eu fiz muitos programas regionais, fiz vários programas aqui no Rio de Janeiro, Garagem Motor, Full Motor, vários programas regionais, sempre mostrando motos e carros. E em 2013 eu coloquei o site Memória Motor no ar para colocar os vídeos do meu arquivo, também as matérias, os lançamentos, né? Eu sempre fiquei entrando nas mídias, colaborando com mídias de internet, de jornal. Hoje eu tenho o Espaço Motor da Positividade FM 104.5, Rio de Janeiro. É um programa que vai ao ar toda quarta às 8 da noite e repete sábado, 8 da manhã. O programa é gravado e tem em torno de 300 mil, segundo o Ibope, né, 300 mil de audiência, 300 mil pessoas, o que é ótimo. Fora disso, tem o site Memória Motor, que já tem uma audiência já cativa, do pessoal que gosta. Eu faço também coluna e forneço conteúdo para o Jornal de Hoje, que é o jornal mais antigo da Baixada Fluminense. E tem aqui o blog do Cidade da Barra, que é um jornal muito antigo, né, que entrou na internet lá, até na época dos anos 90, e depois ele cresceu bastante, e hoje a gente tem um blog. E eu estou sempre fornecendo, estou sempre dando entrevistas, falando com o pessoal, falando do mundo dos veículos, que é um negócio que eu estou bastante ligado. Um pouquinho dos anos 80, porque é ali que o bike show ele surge, né? Uhum. E ele surge num cenário dos anos 80 em que muita coisa estava efervescendo ali naquele momento, né? Os esportes, a questão da moto, né? Da liberdade, o rock brasileiro, a praia, né? O surf. Tem até né, a propaganda do Hollywood, o sucesso, tinha até disco, né? Trilha sonora, enfim, esportes ali radicais ou não radicais surgindo. Então, o bike show surge nesse contexto, né? Como é que foi a ideia? Como que surgiu a ideia? Quem estava junto com você? A ideia foi o seguinte. Aqui no Rio de Janeiro existia um programa chamado Realce, que era um programa de surf, wind skate e skate. Era um programa jovem da turma que frequentava a praia e fazia esportes radicais. E esse programa era apresentado pelo Antônio Ricardo, pelo Ricardo Bocão e pela Patrícia Barros. E eu falei assim, poxa, peraí, tem um programa de surf, basicamente, que era mais surf o programa, como é que não tem um programa de moto? E eu tinha me formado em arquitetura em 82 e o meu pai já vinha do cinema, de produtora de cinema, desde 1959. E o papai tinha parado de trabalhar. Ele trabalhava mais com efeitos especiais de cinema. E ele tinha parado de trabalhar, teve um ano sabático. E exatamente quando eu estava me formando em arquitetura, eu falei assim, vamos fazer uma produtora da gente, que eu acho que tem muita gente, né, na arquitetura, eu acho que a briga vai ser grande. Vamos fazer uma produtora da gente. E a gente fez uma produtora para fazer efeitos especiais de cinema. Que a gente filmava o filme e botando efeitos no meio, fusões, acelerava, filmava desenho animado com imagem ao vivo. A gente fazia um tipo de filmagem diferente, que só 3 empresas aqui faziam e a Globo. A Globo tinha um departamento dela, que fazia só para ela, e a gente fazia muita vinheta, trabalhava muito em longa-metragem, fazendo os letreiros dos longa-metragens, e aí a produtora ganhou corpo, e eu fiquei empolgado em fazer um investimento na área de vídeo, porque a área de vídeo
que a gente chamava de produção independente, que na verdade independente, porque a gente dependia de todo mundo, mas a gente chamava de produção independente. E foi nesse momento que a produção independente começou e a gente, na verdade, fazia o programa fora da emissora e levava para a emissora. Então, o início da produção independente foi um acordo em que eu produzo, a emissora transmite e a gente racha o que entrar no comercial. Está entendendo? Então, esse foi o início da produção independente no Brasil. Começaram a surgir outros programas também e foi quando começou a vir os equipamentos profissionais para produtores, porque antigamente só as emissoras que tinham equipamento eram equipamentos caríssimos. Foi ali na virada dos anos 80 que começaram a vir os primeiros equipamentos de televisão por um preço mais acessível. E eu que nunca tinha trabalhado em televisão, nunca tinha feito nada de televisão, fui arriscar também, fui investir, acabei comprando um equipamento, porque eu vi que eu tinha trabalho toda semana, tinha programa toda semana, então tinha que ter equipamento. Isso foi o início. Aí depois eu alugava, né? Na verdade, eu alugava, início eu alugava uma câmera de uma produtora que era correspondente, né, era o United Press Television, era o PI, né, era uma agência da Inglaterra, tinha uma produtora aqui no Rio de Janeiro, eles tinham tinham duas câmeras, eu alugava a câmera deles para fazer o meu programa e alugava a ilha deles para fazer a edição. Para ter um preço melhor, eu pedia para editar de madrugada na hora que sobrasse a ilha de edição, né? Mas, às vezes, até de madrugada, eles ficavam ocupados e eu ficava esperando o cliente sair para entrar e editar o programa, para levar correndo na emissora, para chegar, não dá tempo, era brabo o pedaço. Mas, em 3 meses, eu vi que eu tinha que investir, comprar um equipamento, comprei logo uma câmera, depois comecei a juntar um dinheiro para comprar uma ilha de edição, e em pouco tempo, no ano seguinte, que eu já estava fazendo televisão, até o Realce, que foi o programa que me inspirou, já estava sendo editado na minha produtora. E eles ficaram muitos anos editando comigo, porque o pessoal do Realce fazia os programas, mas viajava muito para o Havaí para pegar onda, e eles viajavam muito e não se preocuparam muito em investir em equipamento. Um dia eles ficaram na mão e vieram me procurar. Aí a gente fez um acordo, eu comecei a editar um programa para eles. E isso eu aprendi, né, a ser câmera, a editar. E aí eu comecei a ser requisitado para outras coisas, né? Comecei, como você até falou, né, foi o momento do rock nacional. Aí, em 86, eu editei todos os clipes da Marina Lima, o especial que foi ao ar na Manchete, editei clipes de outras bandas também, e aí eu aproveitava e conversava com todas essas bandas e acabava entrevistando elas para botar dentro do Bike Show. Era muito curioso isso, a gente... Lobão, Engenheiros do Havaí, o Traje Rigor, todas as bandas, RPM, todas as bandas que fizeram sucesso, Titãs, Paralamas, todo mundo deu entrevista para o Bike Show. Uns tinham motocicleta, por exemplo, os 3 do Paralamas, o Herbert Viana, o João Baroni e o Bi Ribeiro, os 3 tinham motocicleta. Então a gente gravou uma entrevista com os 3 sentados nas motocicletas na porta do prédio onde o Herbert Viana morava. E a gente falava do disco novo deles e contava, e pegava sempre umas histórias de moto, né, que eles contavam, era super divertido. E teve também o Lobão, muito curioso, porque o Lobão andava de moto e a gente sabia que ele andava de moto na época de colégio, mas ele há muito tempo não andava de moto. Então a gente foi gravar uma entrevista com ele e a gente levou uma moto para ele andar, para filmar ele andando de moto. Ele gostou da brincadeira e comprou moto para a banda toda. E aí foram andar de moto e o Lobão acabou caindo e quebrando o braço na véspera de estrear um show no Canecão. Aí a gravadora veio falar comigo, olha o que você conseguiu.
Agora a gente tem que botar um outro guitarrista, porque o Lobão não pode tocar, vai ficar só cantando com aquele braço engessado num show no Canecão, que era o supra-sumo, era show no Canecão, naquela época, nos 80. A grande casa de show do Rio de Janeiro. E nisso a gente tem histórias curiosíssimas, né? A gente conseguiu juntar toda a banda Titãs para conversar com a gente, e todos eles deram parabéns pelos aniversários que o Bike Show ia fazendo. A gente criou uma intimidade boa com essas bandas naquela época, foi muito legal. Muito legal. Se você deixar, eu vou falando até cansar, cara, porque a história é longa. A gente não tem limite aqui, viu? Aqui o limite é o entrevistado. A gente vai indo, não tem crise, não. E legal que o Bike Show ele teve essa fase muito forte nos anos 80, né? Uhum. Depois ele voltou muito forte Uhum. também no espaço motor, né? Inclusive nós tínhamos o próprio Fausto Macieira. Eu não sei se nessa fase dos anos 80 ele estava com vocês, mas ele apareceu ali, né? Não. O Fausto, quando eu entrei com o espaço motor, foi ali em 93, começou a crescer muito, e eu resolvi botar um bloco de moto dentro do espaço motor. E o Fausto, eu já conheci o Fausto porque ele foi piloto, foi campeão da categoria 250 no motocross aqui no Rio de Janeiro, acho que foi em 82, mas eu já conheci o Fausto do início, porque na tribuna da imprensa, o Fausto, que gostava muito do motocross também, do motociclismo, ele tinha uma coluna no jornal Última Hora. Então, a gente já se encontrava por causa das colunas dele, do texto, das coisas. Eu já conhecia o texto dele. Eu achava que o Fausto era muito divertido no texto, tinha umas tiradas ótimas. E eu chamei ele para ele entrar no espaço motor para fazer um bloco aqui. Nessa época, eu também eu era comentarista do Sport TV, das provas, de todas as provas do motociclismo, né? Sport TV, no início era Top Sport, mudou de nome, virou Sport TV, e eu era comentarista de todas as provas do motociclismo. E aí, eu levei o Fausto comigo para ele ver como é que era lá o Sport TV, porque eu estava começando a viajar com os pilotos até do automobilismo, o Antônio Hermann, pessoal que corria de Porsche lá fora, e eu vi que eu ia ter que furar, e eu falei assim, eu vou botar o Fausto no meu lugar. Um dia eu levei o Fausto lá no Sport TV, eu ia para as 24 horas de Le Mans na França, eu narrei uma prova que era uma prova de trial, eu acho que teve uma prova de motocross também para eu comentar. Olha, agora o Fausto fica aí com vocês, e o Fausto entende, o Fausto vai comentar. Aí a gente próxima prova, porque não era ao vivo, né? Era gravado. Qual é a próxima prova para comentar? De Dirt Track na República Tcheca, lá, internacional de Dirt Track. A gente não sabia, não conhecia os pilotos, não conhecia nada. Eu só sei que eu dei um tapinha nas costas do Fausto. Fausto, é com você mesmo. Aí o Fausto ficou lá. Depois, quando eu comecei a viajar, finais de semana, outros finais de semana que tinha um mundial de moto, velocidade ao vivo, aí o Fausto me substituía. E eu ficava, quando eu estava aqui no Brasil, eu comentava, e quando eu viajava, o Fausto comentava no meu lugar. Até que entrou a dona Marluce na Globo, substituindo o Boni, e a dona Marluce falou que comentarista não ia ter mais cachê, não ia ter mais verba, não ia ter mais nada. Aí eu já estava com muita coisa para fazer, eu viajava muito para fora, e o Fausto já estava cheio de tesão ali, comentando. Eu falei, Fausto, é com você mesmo. Até porque o Mundial de Moto naquela época tinha 15 etapas, mas dessas 15 tinha uma meia dúzia que você tinha que chegar na Globosat, lá no Sport TV, Catumbi, tinha que chegar às 5 horas da manhã. Então você imagina, eu viajava todo final de semana, às vezes gravando corridas do automobilismo lá de São Paulo, automobilismo daqui. Aí no dia que eu estava mais tranquilo, tinha que chegar às 5 horas da manhã, e às vezes era complicado
complicado, porque a Globosat era no Catumbi, numa região que tem uma favela logo atrás, e volta e meia tinha uns tiroteios lá, você não conseguia entrar ou não conseguia sair. E eles mudaram, né? Eles trouxeram a Globosat para a Barra da Tijuca já tem uns anos. E eu só sei que o Fausto ficou lá, o Fausto também ficou fazendo para mim. Aí eu fiz a zona de aceleração na CNT, que era 2 horas no domingo, e tinha um bloco de 15 minutos, chamado Bike Show. Aí o Fausto ficou no Sport TV, ficou também comigo na CNT, fazendo Bike Show, mas aí ele também ficou enrolado, e aí ele deixou de trabalhar comigo, ficou só no Sport TV, e eu convidei o Ronaldão Pires, que também tinha um texto super divertido, piloto de enduro das antigas. Aí o Ronaldão assumiu e ficou na fase final da zona de aceleração, ele ficou fazendo a parte de moto. O Fausto ficou 20 anos lá no Sport TV e depois foi seguir para Fox, canais Disney, hoje está lá na ESPN comentando o Mundial de Moto. E eu acho isso muito legal, porque todo mundo que começou comigo, com quem eu trabalhei e cresceu, alegria muito grande, porque todos eles reconhecem. Eu tenho vários câmeras que trabalharam para mim. Eu tinha pouco dinheiro para fazer essas produções, então eu não tinha câmeras. Eu pegava um boy, ensinava o boy a ser câmera, tá entendendo? Eu pegava alguém que ganhasse pouco para ensinar, e conforme ele virava um assistente, carregava equipamento, depois começava a aprender a mexer no equipamento, daqui a pouco ele virava editor, daqui a pouco eu virava câmera. E toda a turma que trabalhou comigo na época do Bike Show, estão todos eles trabalhando na Globo, na Globosat, na Bandeirantes e em todos os canais. Isso é muito legal. Muito legal, muito legal. A turma se desenvolveu, aprendeu, né? E cresceu. Muito 10. Muito 10. Ô, João, nós vamos dar um pause aqui agora na questão de audiovisual, né? De produção e de jornalismo. Nós vamos falar do João Mendes piloto. Depois a gente volta para falar da parte de audiovisual. O que veio primeiro para você como piloto de competição, né? O motociclismo e o automobilismo, e como isso surgiu para você? A minha primeira moto foi uma Yamaha AT3, que era uma trail. E eu fui para a Fazenda Santa Rosa, na Semana Santa de 1975, eu fui para a Fazenda Santa Rosa, em Miguel Pereira, onde ia acontecer uma corrida de motocross. E essa corrida aconteceu, eu tinha uma trail, mas eu não ia botar lá no meio das motos especiais, daquela turma que já tinha uma certa tradição, que já estava andando, mas eu gostei da brincadeira. E fiquei muito amigo dos donos da Fazenda Santa Rosa. São 3 pilotos, o Roberto Paim, Nino Paim e o Antônio Paim. E aí eu frequentava a fazenda e a gente fazia umas brincadeiras, fazia umas corridas de motocross que eu participava mais de uma forma amadora. Eu não era... E fazendo faculdade, depois montando a produtora, ficou difícil para mim participar. Eu me afastei completamente. Eu trabalhava como repórter, mas me afastei. Quando a produtora começou, em 82, que aí eu passei a ter uma condição melhor, eu falei assim, bom, agora finalmente eu vou montar uma equipe e vou correr de motocross, vou fazer uma temporada inteira, vou correr tudo que eu puder. Vou correr o Hollywood, vou correr o Carioca, vou correr outros torneios que aconteciam no Rio de Janeiro, e montei eu primeiro comprei uma DT, era uma Yamaha DT 180, corria na categoria nacional, comecei a andar bem, primeira corrida do estadual fui em terceiro, comecei a andar bem, e resolveram fazer um mega evento aqui no Rio de Janeiro, chamado Festival Brasileiro de Supercross, dentro do Pavilhão de São Cristóvão. O Pavilhão de São Cristóvão era coberto naquela época, era uma área de eventos grande, e foi feita uma pista lá dentro. E eu falei para o meu patrão, a Sincauto era a Sincauto hoje, há muitos anos, ela é uma concessionária Chevrolet.
mas durante um período ela foi também concessionária Yamaha. E eu falei assim, olha, me vende uma MX, que era uma moto especial, me vende uma MX que eu vou fazer bonito nessa corrida. Eu vou ter tempo de treinar, porque os treinos eram de noite, eu tenho condição de treinar e eu acho que eu vou conseguir fazer um resultado melhor. Aí eu fiquei com a minha DT para treinar e a MX para correr. E essa prova do Pavilhão de São Cristóvão, eu corri até machucado e eu acabei vencendo. Eram mais de 120 pilotos, foram várias baterias classificatórias para ter 2 semifinais e depois uma final, e eu acabei ganhando. Foi um super evento, com o show do Barão Vermelho abrindo, com Cazuza. Foi um mega evento e eu ganhei. E aí, em 84, eu terminei o Campeonato Carioca em quinto, passei o Campeonato Carioca todo em terceiro, mas uma prova fui mal, acabei terminando em quinto. Participei de provas, também subi no pódio algumas vezes, teve um torneio em Niterói e tal. Eu fiquei no motocross. Só que no ano seguinte eu resolvi botar o bike show no ar. E aí eu falei assim, poxa, não dá agora para ficar viajando, que agora tem que trabalhar. Até o Miguel Barros, que era o diretor de marketing da Souza Cruz, que faleceu, infelizmente, acho que tem 2 semanas, chegou para mim e falou assim, olha, João, eu te dou muito valor, porque você fazia um negócio que você gostava, né, que era correr de motocross, você parou para mostrar o motocross para todo mundo, você teve que se sacrificar. Eu falei assim, não dá para fazer tudo. Mas aí o bike show foi acelerando, né? Eu já tinha corrido de moto velocidade em 81, 82, porque foi a época que chegou ali em 80, chegou a Honda CB400 e eu peguei a minha moto, estava no autódromo, lá tinha uma categoria estreante e chegou um pessoal e falou assim, olha, João, você fala demais, eu quero ver se você acelera. E me obrigaram a entrar na pista. Aí eu entrei na pista, era uma loucura, porque era muita gente. Eu fui vice-campeão carioca em 81, de uma categoria estreante, correndo com CB400, Honda CB400, antes da Honda fazer a Fórmula 400, que foi feita logo depois. Então eu corri de velocidade, parei, corri de motocross em 84, parei, fiquei tomando conta do bike show e aí você fica querendo voltar e surgiu a Copa RD Yamaha RD 350, era a Copa Marlboro Yamaha, que era o melhor torneio de moto velocidade do Brasil. E eu falei assim, poxa, eu tenho que participar. Aí eu tinha uma moto, uma RD de rua, eu fiz uma RD para pista e eu participava das provas que aconteciam aqui no Rio de Janeiro, na verdade, e aí eu aproveitava para uma ou outra do brasileiro, eu também entrava, né? Participava esporadicamente, não dava para fazer a temporada toda. Depois disso, aí corri, já tive a experiência, assim, eu achava que não, eu tô velho, é melhor não ficar correndo não, senão eu caio e me machuco, aí o programa não vai pro ar. Parei. Parei, mas quando voltou o espaço motor entrou em 93, em 95 ali surgiu a Copa Corsa, aí eu falei assim, vou correr de carro, e eu corri a temporada inteira de 96, que era uma experiência, consegui patrocinador de 2 concessionárias Chevrolet, uma empresa de óculos e tal, aí uma ótica, uma rede de ótica, e consegui fazer a temporada inteira, corri todas as provas da temporada de 96. Nessa época, era muito difícil correr ou começar numa categoria como essa, porque largavam lá 30, 40 carros e o coitado aqui, estreando, tinha que andar ali junto com o Andrés Mateis, sabe? Nelsinho Silva Júnior, Nelson Pai, Elias Nascimento, mas tinha muita gente boa. Tinha, sabe, Jorginho Freitas, Fábio Crespi, uma galera que acelerou muito nos anos 70, sabe, mandando nas pistas. Como é que eu ia? Eu resolvi fazer essa temporada e eu botei, a minha meta era o seguinte,
era nunca chegar, nunca tomar volta, tá entendendo? Então, eu não podia tomar volta, eu fiz a temporada inteira e eu nunca tomei volta. Até com o Andrés Matheus na pista, com essas feras todas, mas nunca ninguém conseguiu dar uma volta. Eu fazia um feijão com arroz que dava certo. E me diverti muito, tá entendendo? Me diverti muito, foi muito legal. Tive aquela experiência, né, em 94 e 95 com a equipe brasileira, que foi fazer o Paris-Dakar, onde eu fui copiloto, né, e navegador da picape de apoio. Né? Era uma Ford F1000. A gente fazia, eu e o Luizão Azevedo, a gente fazia o apoio do Kleber Kolberg e do André Azevedo, que competiam na categoria motocicleta. A categoria apoio é uma categoria que você se inscreve, você tem numeração, você tem ordem de largada. Não é um passeio, tá entendendo? Você não tem que passar nos postos de controle, você pode até, sabe, querer fazer um caminho diferente, mas você vai no caminho da competição porque você pode encontrar o seu piloto e você tem que ajudar o seu piloto. Então não adianta você sumir e aparecer no... Na verdade, eu acabei cruzando o Saara 3 vezes com essa picape. Foi uma aventura muito, muito incrível e isso daria um livro desse, não. Eu estou terminando o livro de moto para depois escrever outros livros do automobilismo, de Paris-Dakar e outras experiências. Participei também como navegador em algumas provas de rally, né? Pilotei uma vez uma S10 num rally dos Sertões. Teve um rally dos Sertões que a Chevrolet deixou umas picapes S10 para o pessoal de imprensa. Corri. A última vez que eu corri foi na Copa Clio Brasil. Foi Copa aqui Clio. no Rio de Janeiro. A Copa Clio Brasil, eu também tinha muita gente correndo e foi uma experiência louca, porque eu nunca tinha andado com pneu slick e exatamente na hora da largada começou a chover. Então todo mundo largou de slick, aconteceram muitos acidentes. Na verdade, eu terminei em... Olha, dos 40 que estavam lá na pista, eu acho que terminei, acho que foi 13º. E teve um outro jornalista também, já falecido, saudoso Eduardo Regal, também, que chegou 1 ou 2 posições na minha frente. Ele correu de kart muitos anos, foi campeão, correu muito de turismo. E, na verdade, a Renault, em cada etapa, pegava 2 jornalistas para correr. E aqui no Rio de Janeiro foi eu e o Eduardo Regal. Eles dizem que foi a primeira e única vez na temporada que os 2 carros terminaram inteiros. Olha. E fecharam a prova. Que legal. Eu soube que o Otavinho Mesquita destruiu não sei aonde. Cada um entrou mais afoito numa etapa, aí acabaram destruindo os carros, mas era equipe do pai do Pedro Paulo do Tarso Marques. Ah, né? Tarso Marques, é. Não, do Tarso Marques. Action Power, não era? Que fazia esses 2 carros. Não, eles faziam esses 2 carros. O pai lá do Tarso, lá, que fazia os 2 carros. Paulo de Tarso. E aí... o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso fazia os carros e era muito curioso, porque ele fazia também... Eu acho que ele fazia na Stock, fazia o carro do Cacá Bueno, e a placa que eu recebia no box era a placa do Cacá, né? Então, João, a informação para você está na placa que está escrito Cacá, porque eles pegaram a placa do Cacá para usar, que estava no ônibus lá da equipe. Então. Mas é isso, a gente tem muitas histórias aí que a gente foi vivendo, foi curtindo, isso é muito legal. Legal. Ô, João, eu vou dar um alô para a turma que está vendo a gente aqui. Maravilha. Muita gente deixou o recado aqui, viu? Ó, entrou bastante gente. O Guilherme J. Leite vibrando aqui, bike show aqui, né? Vibrando quando a gente falou do programa. O Paulo Renha da Rocha falou, esse é craque. Legal. O Júnior Monteiro Imóveis, bike show. Eu voltava da praia cedo no domingo para assistir o bike show na CNT, ó, lá, lembrando daquela época dos anos 90. O D. Machado mandando boa noite. Uma grande lenda, grande João. O Obrigado. MDT
meio Detailing, Rio de Janeiro. Tenho o meu adesivo do espaço motor CNT intacto até hoje, guardado com muito carinho. Olha que legal. Que legal. O Cadu Monteiro de Barros fala, João. Uh, Taxer, Câmera Car, produtora Provídeo do Escobar. Acho que foi quando a gente estava falando das produtoras, né? Lobão no Colégio do Rio de Janeiro, Cadu Monteiro Barros lembrando aqui. Paulo Ren, Enciclopédia Viva. O Mário Gravital. João Mendes foi o primeiro e principal repórter em impulsionar o esporte e motociclismo no Rio de Janeiro. Parabéns, João. Muito grato a você por me divulgar na mídia. Olha que legal. O Mário é piloto até hoje, corre nos veteranos aí, piloto de motocross, Paulo Ren, essa turma toda, são todos grandes amigos aí, obrigado pelo prestígio aí, pela audiência. Temos histórias todos juntos aí, muitas histórias com toda essa turma, que eu não estou conseguindo. Fábio Amédio aí, ó, faz o meu treino lá na academia, na Bodytech, eu vim do treino direto para cá, hein? Do treino do Fábio Amédio, eu vim para cá, cheguei aqui em cima da hora por causa do treino lá na academia. Legal. Mário O Luiz Desiderati falou também. É isso aí, Mário Calça. O Luiz Desiderati falou, tem que falar do Paris-Dakar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Paris-Dakar. O João já deu uma prévia aqui pra gente. O Rei Japi, eu corri com o seu macacão, falando aqui em 1983. Ele falou, minhas melhores fotos de corrida foi você quem tirou, gratidão. Olha que legal. Eu tinha que fotografar porque eu viajava para fazer as corridas de moto, né? Então, se eu não fotografasse, não dava. Então, inclusive, quando eu corria, era um problema, porque a minha categoria não tinha fotografia. Caramba. Só tinha fotografia as outras categorias, porque na hora que eu ia correr, não fotografava mais. Interessante. Ó, o Rei Jap falando, ó, João Mendes, um dos fundadores da AMO Rio de Janeiro. Tenho muito orgulho de ser seu amigo, muitas histórias. Aí ele lembrou do Eduardo Regal. Ele lembrou do Eduardo Regal, né? Jornalista, piloto também. Lá de Laranjeiras. O Reizinho é lá de Laranjeiras e o Regal também era de Laranjeiras. É isso aí. Muito legal, muito legal. João, você deu um teaser aí sobre o Paris-Dakar. Em 1994, vocês foram com uma equipe de apoio para as motos, né? Como é que foi? Conta um pouquinho mais da experiência. Vocês passaram algum perrengue lá? O que acontece é o seguinte, o Kleber Colberg e o André Azevedo, quando resolveram participar do Rally Dakar, as pessoas falaram que eles eram malucos, né? Porque era a maior aventura da era moderna, era um desafio absurdo, tá entendendo? E eles foram praticamente desacreditados, né? Isso foi acho que foi 89, por ali. E aí o que acontece? Eu dei uma força, peguei eles, entrevistei, fiz matérias com eles, a gente foi para Arraial do Cabo, que tinha uma areia lá para eles treinarem, a gente fez umas matérias boas, eles conseguiram crescer dentro do Paris-Dakar, foram ganhando experiência e venceram na categoria maratona. Eles fizeram um nome, eles eram conhecidos lá fora, talvez mais conhecidos lá fora até do que aqui, porque lá o pessoal dá um valor muito grande. E quando eles tiveram a chance de botar um carro de apoio, eles me convidaram. Mas me convidaram, eles me contrataram. Eles falaram assim, João, a gente quer que você vá com a gente, porque você pode navegar, você pode fotografar, você pode fazer imagens, tá entendendo? Você pode fazer flashes para o Brasil. E eu fui com essa incumbência. Na verdade, é um desafio absurdo. As pessoas não têm a menor noção do que a gente passa num rally como esse. É realmente a maior aventura da era moderna. A gente dorme sem saber o dia de amanhã, porque naquela época a frente poloneso sequestrava carros, muita gente foi assaltada, e eu me lembro que eu acho que quando eu participei, eu acho que o Rally Dakar já tinha feito umas 30 vítimas fatais, tá entendendo? E
E no primeiro ano, que foi 94, a gente estava conversando com um belga, né? Porque os brasileiros e os belgas se dão muito bem. E eu tinha essa referência até porque o Ayrton Senna se dava muito bem com o Thierry Boutsen, eu tenho até umas histórias com eles. E aí, o que acontece? A gente encontrou os belgas, a gente montou um acampamento junto. E quando a gente chegou em Dakar, foi um ano, foi uma loucura, porque em 94 eles fizeram, o rally era Rally Paris-Dakar. Em 94 eles resolveram fazer Paris, Dakar, Paris, para o rally chegar na Euro Disney que tinha sido inaugurada. Então, quando a gente estava chegando em Dakar, que era o dia de descanso, o rally são 15 dias, nesses 15 dias você anda 15 mil quilômetros, tá entendendo? E tem um dia de descanso. E aí, quando a gente chegou em Dakar, eu e o Luizão, primeira notícia que a gente recebe, o belga morreu. Sofreu um acidente, capotou, quebrou o pescoço e tal. Você imagina qual é um ambiente num rally que você tem uma notícia dessas num negócio que você está fazendo, aí você vê você passa por um carro capotado, você vem. A gente veio a quase, sei lá, 170 no deserto, daqui a pouco a gente vê um carro destruído que capotou, e isso poderia ter acontecido com a gente. Na verdade, esse carro era um carro dos holandeses que acertaram uma espécie de um cupim, aquele cupim de terra que fica, e no deserto você não tem essa visão, né? É um negócio muito louco. Você imagina você dormir. A gente dormia na barraca com 3 graus de temperatura. E acordava durante o dia, a temperatura ia crescendo, né? Porque lá na Rota Mauritânia, em janeiro, é inverno, né? Então é 3 de noite e 46 de dia. E a gente chegava do rally tão cansado, o carro atolava, desatolava, atolava, desatolava. Às vezes a gente ficava meia hora para fazer 100 metros. E às vezes a gente chegava tão cansado que a gente não tinha nem condição de montar uma barraca. Entrava no saco de dormir e apagava. Aí no meio da madrugada alguém ligava o motor, porque alguém estava fazendo a manutenção e ligou o motor para ver se o motor ficou bom. Aí você não dormia. Aí quando chegava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, já ia largar. Aí você largava, sabe? Primeiro largavam as motos, os carros, os caminhões e a categoria apoio. Só que a gente queria chegar o mais cedo possível, né? Então a gente começava a passar principalmente os caminhões, a gente conseguia passar, porque a picape tinha uma certa agilidade. Em 94, acho que foi o primeiro ano que usaram o GPS. Então a gente tinha um GPS, mas o GPS era e ele tinha uma antena na capota quando o sinal não chegava. E a gente se perdia no deserto. Teve um dia que a gente chegou muito. Na verdade, a gente não tinha mais sinal do GPS, a gente foi se perdendo, aí escureceu, aí a gente começou a usar. Você olha para as estrelas, né? Olha para as estrelas, vê se você está indo para o sul, qual é a direção que você está indo, você segue pelas estrelas, e a gente andava um pouco, desligava o carro todo e ficava procurando no horizonte alguma iluminação, né? Para achar o acampamento. E você imagina a insegurança que isso dá, né? Você no meio de um deserto, você tem um combustível que está acabando, você está ficando frio porque a noite está caindo, você não sabe nem se você vai achar o acampamento, né? Depois eles melhoraram o GPS, mas a gente passa muito sufoco. Teve um dia que a gente ficou sem. Você imagina, a gente está numa picape, o carro decolou quando aterrissou, bateu numa pedra, aí a gente ficou sem a tração dianteira, fomos só com a tração traseira, aí forçou demais e a gente ficou no meio do deserto. O rally foi embora, a gente ficou no meio do deserto, vamos dormir aqui, vamos ver o que a gente faz amanhã quando a gente acordar. A gente não tinha. Eu tinha, na verdade, um teclado
dentro do carro, que quando eu escrevi um texto, quando eu mandava o texto, esse texto ele era impresso em Alphaville, numa central da Tecnosat, era uma empresa. Então a gente mandou, ó, quebramos, estamos aqui no meio do deserto e, sabe, e amanhã a gente vai ver o que a gente faz. Aí no dia seguinte, a gente acabou quebrando do lado perto de uma estrada de ferro, né? Só tem a Mauritânia não tem nada, é só um deserto. Lá no meio do deserto tem umas minas e tem um trem que sai dessas minas e vai para o litoral. E a gente quebrou perto do trilho do trem. Então, quando a gente acordou, o Luizão pegou o eixo cardan da tração traseira e, dando porrada com ele no trilho do trem, ele desamassou o eixo cardan e a gente conseguiu botar no lugar. A gente não tinha graxa, mas tinha uns roletes que tinham que entrar junto e a gente não tinha graxa para prender esses roletes na parede e a gente usou creme Nivea, né? Então a gente tinha creme Nivea por causa do deserto. A gente, para se proteger, a gente botou o creme Nivea, foi usado para montar os roletes, enfiar o cardan. Aí a gente saiu só com a tração traseira e aí ficou um impasse, né? O Luizão chegou e falou assim, vamos desistir. A gente quebrou no dia que o rally descansava, no dia seguinte. Então quando a gente acordou, estava todo mundo descansando. Então a gente podia ir ao encontro do rally ou desistir. E ficou um impasse. Quando tem duas pessoas, como é que você convence? Sabe, Luizão, eu quero continuar nesse rally. E o Luizão, não, vamos para o litoral que a gente bota o carro, só tem tração traseira, a gente bota ele no navio e manda de volta para o Brasil. Luizão, eu quero continuar o rally. Aí vem um trenzinho da ferrovia. E a gente fala com eles assim, ó, o que é melhor? Eu sabia que tinha uma cidade na frente, né? Eu tinha um mapa, dizia que a 200 quilômetros tinha uma cidade chamada Choum. E o litoral estava a 400 quilômetros. Eu queria ir para Choum. Aí o pessoal falou assim, não, Choum é mais perto. Eu falei, convenci o Luizão, Choum, vamos para Choum. Choum, que o mapa estava dizendo, era uma barraca. Não era uma cidade. Era uma barraca, um posto de polícia, uma opção de latão de água, tá entendendo? Era uma base da ferro de apoio só, não era uma cidade. Então a gente chegou em Choum, a gente montou uma barraca e ficou em Choum. Mas só para chegar em Choum, a gente furou todos os pneus. A gente foi em cima da estrada de ferro, mais ou menos, em cima do trilho, para poder, que era uma parte melhor, para ir em cima dos dormentes, a gente com medo só de vir um trem passar por cima, né? Nossa. Mas a gente foi com binóculo, monitorando para ver se vinha algum trem na nossa direção, mas muita limalha, muito ferro acabou cortando os pneus e a gente, quando só tinha os 4 que estavam no carro, a gente falou assim, olha, vamos pela areia. E a gente foi pela areia, a gente conseguiu chegar em Choum e eu sabia que depois de Choum a gente ia pegar, a gente estava na Mauritânia, a gente ia para o Senegal, onde era mais... Aí a gente ficou em Choum, dormimos com umas adagas que a gente comprou de artesanato, abraçado com as adagas, que se aparecesse algum maluco lá para cima da gente, a gente ia espetar os caras. E eu só sei que no dia seguinte o rally passou em Choum e a gente se reintegrou ao rally. Nesse dia, por coincidência, o André Azevedo também quebrou, a moto dele não teve mais condição de andar, e o André Azevedo estava procurando a gente, só que a gente estava perdido de um lado, o André perdido do outro, uns tuareg um auxílio para o André e deram uma carona para ele, não sei como é. Ele foi para uma cidade do Senegal em que a gente ia passar e a gente trocando mensagens com a sede lá em Barueri, a gente passou a mensagem de onde a gente estava nessa cidade e o André foi encontrar com a gente. Aí, a partir daí,
a etapa final do Senegal, o André andou com a gente dentro do carro. Mas tudo isso, você imagina, tudo isso no final do dia, eu pegava um telefone via satélite para passar flashes para CNT, flashes para rádio, para outras mídias, fazia texto, fazia foto, mas só que teve dias que a gente era difícil, que a gente chegava tão cansado no acampamento e a gente não conseguia, quase não conseguia trabalhar, né? E todo dia no acampamento tem um briefing com as instruções do dia seguinte. Olha, no próximo dia vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. A gente ficou tão atolado, que a gente chegou tão tarde que a gente caiu e dormiu e a gente não se inteirou das informações do briefing que tinha sido dado. E a informação era o seguinte, olha, a saída do Marrocos para a Mauritânia só tem um lugar, porque o resto está minado. Só passem nesse lugar. Essa informação. Então, o que acontece? Foi quando o carro quebrou e a gente ficou procurando um lugar melhor. Quando o carro quebrou, o eixo traseiro só, a tração traseira. E a gente ficou procurando um melhor caminho, um caminho mais consistente para a gente sair da Mauritânia e chegar no Marrocos. Só que, de repente, a gente viu um jipe do exército vindo na nossa direção e os caras chegam, malucos, vocês estão indo para o campo minado. Vocês não podem passar por aí. Aí eles deram um caminho, puxaram a gente e levaram a gente até a passagem que dava para sair da Mauritânia e ir para o Marrocos. Você chega aqui no Brasil e fala uma história dessas, aí nego assim, esses caras estão valorizando, aquilo lá não deve ser isso e tal. E alguns comentários eu escutei, né, sobre isso, né? Sobre essa história da gente quase cair no campo minado. Mas, no ano seguinte, o caminhão da Citroën caiu no campo minado e um dos ocupantes morreu. Caminhão de apoio deles, tá entendendo? O caminhão fazendo a mesma coisa que a gente fazia, errou na mesma situação que a gente. O caminhão pegou uma mina, explodiu. O caminhão tinha 3 pessoas, feriu 2 e uma faleceu lá no local. Mas é isso, é uma aventura louca, tanto é que chegou num determinado momento que eles viram que fazer isso naquela região ali, que é uma região, não dá nem para você explicar. Teve um dia que eles pararam a guerra para a gente passar, só isso. Pararam, deram um salvo-conduto, falaram assim, vamos parar, porque o rally vai passar. A gente passou e a guerra continuou depois. É muito louco. Por causa de tanta confusão, tanta coisa, sequestro de carros, os caras lá são loucos, né? Aqueles árabes malucos lá, aqueles iatolás, aqueles caras são muito loucos. Aí o que aconteceu? Eles pegaram e trouxeram o Dakar para a América do Sul, passaram Argentina, Peru, Bolívia e tal, e agora voltaram para lá, mas voltaram para uma região, não para passar na Mauritânia, no Senegal. Inclusive ali entre a Mauritânia e o Marrocos tem um lugar chamado, você olha no mapa, tem lá Saara Oeste. Saara Oeste é um lugar que ninguém não tem dono, ninguém sabe de quem é aquilo, é só um deserto. Tem muita coisa. Nossa, que histórias interessantes. Terminaram o rally com o creme Nivea no eixo Cardan, então. Para botar os roletes, para montar o eixo Cardan traseiro lá. Nossa. São coisas muito loucas, né? Você atola, desatola, atola. Tem uma hora que você fala assim, não vou deixar esse negócio aqui, vou embora. Tá entendendo? A gente teve uma hora que a gente viu assim, a gente olhou o GPS e a gente tirou uma reta. A gente tirou uma reta, né? A gente, sim, gozado, tá todo mundo. Eu tô vendo os pneus todos irem para a direita, irem para a esquerda, e ninguém vai na reta. E a reta não tem nenhuma marca de pneu indo na reta e o GPS está mandando eu tirar uma reta aqui, né? E era uma areia meio vermelha, né? Quer dizer, eu não tinha experiência nenhuma de deserto.
Essa areia vermelha era uma areia finíssima, finíssima, que o carro ia atolando, afundando, afundando. Aquilo ali era um lago seco. Então o fundo era quase um lodo seco. E o carro ia afundando, e, sabe, a meio da roda, e o carro esquentando. E eu falei, Lisão, vai acelerando, acelerando. A gente conseguiu cruzar. A gente conseguiu sair, o carro já estava entrando na faixa vermelha de temperatura, a gente conseguiu cruzar aquilo. Eu falei assim, porra, por isso que ninguém entra aqui. Os caras sabem que isso aqui é um lago seco, que esse fundo não tem a menor, não tem a menor condição do carro fazer a tração. Mas tudo bem, mas só que todo dia você chega no acampamento e tem um dos aviões que está no acampamento é da televisão. E eles montam um especial de meia hora que vai ao ar na TV, vai ao ar na Europa inteira. No mesmo dia, 8 horas da noite, vai um especial na Europa inteira. É um avião cheio de ilhas de edição. E eles pegam esse especial e passam, eles montam um telão e passam no acampamento, na hora que a gente vai jantar. E aí, o que acontece? Nessas imagens, a gente vê um caminhão que viu o nosso traçado, entrou no nosso traçado e está lá até hoje, porque não tem como chegar para tirar. Os equipamentos principais desse caminhão foram retirados de helicóptero e o caminhão ficou abandonado no deserto. As histórias são muito loucas, cara. Muito loucas, muito loucas. Muito louco. Olha o perrengue que vocês passaram e é o risco de ficar ali, né? De ficar preso ali. Impressionante. Impressionante. João, e você fez muita cobertura também internacional de grandes provas, né? 24 horas de Le Mans, Sebring, Spa, Nürburgring. Como é que era uma cobertura? Como é que a sua cobertura, por exemplo, em Le Mans? Você acompanhou, eu lembro que você acompanhava muitos brasileiros, né? Antônio Hermann, Thomas Erdős. Eu peguei essa fase aí, né? Isso é uma história também muito louca, porque a gente é brasileiro e a gente quer fazer tudo sem verba, sem patrocínio, sem nada. Eu fui em 9 edições das 24 horas de Le Mans, 9 edições seguidas, onde eu não tinha credencial para fazer imagens, né? Porque eles cobram 15, 20 mil dólares para te dar uma credencial para você poder filmar. Então eu ia para a França para fazer pirataria. As 9 edições que eu tive lá, eu ia com uma câmera muito compacta, que eu fazia alguma coisa na largada, tudo. Eu ficava no boxe das equipes, eu fuçava tudo, mas com uma câmerazinha que parecia uma máquina fotográfica que filmava na época e tal. E eu levava uma câmera grande, com a lente poderosa, desmontada na mochila. E eu andava lá pelo meio da pista, e aí eu montava a câmera, fazia umas imagens com a câmera profissional lá no meio da pista, mas nos boxes eu não podia aparecer com essa câmera, que nego prendia a câmera e só devolveria depois da corrida. Aconteceu com um colega nosso do Brasil. Então, o que acontece? Eu ia lá acompanhar os pilotos. A primeira vez eu fui acompanhar o Antônio Hermann. O Nelson Piquet também correu. O Thomas Erdős, que é um piloto que nunca correu no Brasil, que é carioca, fez curso de pilotagem nos Estados Unidos, se estabeleceu na Inglaterra, virou um super campeão, venceu muito na Inglaterra e venceu em Le Mans a categoria protótipo 600, né, que é a segunda mais importante, e ele nunca correu aqui no Brasil. E eu acompanhei esses pilotos durante 9 edições, e teve edição que não teve piloto brasileiro, também teve Ricardo Zonta também correndo pela Mercedes, teve muita gente que eu acompanhei, e eu fazia especiais para o meu programa, para o Espaço Motor, e também cedia as imagens para o Sport TV, né, para ilustrar as entrevistas com esses pilotos e tal. Quando eu fui para Spa-Francorchamps com o Piquet e com o Antônio Hermann venceu na categoria turismo. E o Piquet subiu no pódio.
acho que foi em terceiro ou quarto, ele subiu no pódio da categoria principal, e aí o Piquet estava voltando para as competições, depois do acidente que destruiu o pé dele e tal, e aí a Globo pegou as imagens comigo para botar no Esporte Espetacular, e mostrou a vitória do Antônio Hermann e botou o Piquet lá. Eu já dei muita imagem, eu já fiz muita imagem. Uma vez eu fui, na época da Copa Yamaha, né, de moto velocidade, né, na Copa Marlboro Yamaha RD 350, a Globo transmitiu todas as corridas no Brasil e os dois pilotos que venceram o primeiro e o segundo lugar ganhavam a participação na final internacional em Brands Hatch, na Inglaterra. Foi o Cerciari, né, o Luiz Cerciari e o Caíto Alves. Aí o que acontece? A Globo, que transmitiu todas as etapas no Brasil, falou assim: não, mas a gente não tem como ir lá pegar as imagens, fazer a cobertura dessa imagem, desses pilotos lá na Inglaterra, não tem a menor condição. E aí a Marlboro falou assim: não, a gente leva o João Mendes faz. Tá entendendo? Ok, tudo bem. Aí foi muito legal porque o Quinho Caldas foi para fazer fotografia, o Trípoli, o Rubão Trípoli foi para fazer texto, e a gente montou quase uma equipe de assessoria, eu ia fazer as imagens, para ir fazer essa final internacional em Brands Hatch, isso em 1988. Só que a gente pegou a grana da Marlboro com antecedência, e a gente, em vez de ir para Brands Hatch, a gente desceu na França, fomos de carro, passeando até Roma. Chegamos em Roma, tinha a final do primeiro Mundial de Superbike. A gente fez matéria. De lá a gente foi para Barcelona com o carro. Fizemos o Super Prestígio, que é uma prova da Inglaterra, da Espanha, que reúne os maiores pilotos. É uma grande comemoração na moto velocidade na Espanha. E do Super Prestígio em Barcelona a gente foi para Brands Hatch. Chegamos lá em Brands Hatch, o Rubão Trípoli, que ia fazer os textos, teve pedra no rim, foi hospitalizado. Eu fiz as imagens e fiz o texto para mandar para o Brasil. O Quinho fez fotos e a gente acabou saindo de lá, deixamos o Rubão lá. Eu tinha que trazer as imagens para a Globo editar, as imagens iam na minha mão. A gente, Rubão, você vai ficar aí, tchau. Viemos embora. Também naquela atenção, porque o carro estava alugado em nome do Rubão e a gente ia cruzar a fronteira da Inglaterra para a França, né? A gente, na época, era através de barco, não tinha Eurotúnel, e a gente entrou lá, ninguém reclamou nada, a gente devolveu o carro lá no aeroporto de Paris e eu vim com as imagens para editar um material para a Globo, e para a Marlboro foi um resultado sensacional, porque essa matéria eu gravei num domingo para ir no domingo seguinte. E no domingo seguinte, o Ayrton Senna foi campeão de Fórmula 1 pela primeira vez. E o Ayrton era tudo Marlboro. Os casacos da gente eram iguais do Ayrton, era todo mundo Marlboro. E aí, o que acontece? No programa de esporte da Globo, de domingo, depois do Fantástico, que era o placar eletrônico, entrou a matéria dos dois pilotos da moto velocidade. O Caíto foi terceiro lugar, o Cesare chegou mais para trás, mas o Caíto foi terceiro, subiu no pódio. A matéria foi um sucesso. Tudo Marlboro, um bloco inteiro falando de moto velocidade, aparecendo Marlboro, e depois o resto do programa falando do Ayrton Senna, campeão da Fórmula 1 pela primeira vez. Então foi um programa todo de Marlboro, a turma da Marlboro riu de orelha a orelha, foi um super resultado para eles, né? E eu contribuí. Muito legal, muito legal. O Rei Japi, tá aqui nos comentários, ele pediu duas coisas aqui, falou três, na verdade. Ele falou para você falar sobre corridas na Ilha de Man e uma coisa muito legal também do Netinho, né? Antônio Jorge Neto em Daytona. Ah, legal. A Ilha de Man, eu nunca consegui chegar. É uma corrida também perigosíssima de moto velocidade lá numa ilha e tal, da Inglaterra. Já morreu muita gente, eu já acompanhei muito, mas eu nunca fui. A história do Netinho
Netinho é muito curiosa, porque em 82 o Netinho tinha uma super equipe, que era Shell e Yamaha, e ele foi correr as 100 milhas de Daytona, lá nos Estados Unidos, e naquela época a gente não tinha muita informação. Eu tinha um sonho de ir para Daytona. Então eu fui para Nova York, porque eu estava montando a produtora e eu queria visitar a produtora de Nova York. E eu tinha um amigo de uma família que eu conhecia, que eu conheço, que tinha uma produtora em Nova York, e ele me indicou um pessoal lá, e eu fui conhecer, eu fui ver métodos de trabalho e tal, porque eu estava montando a produtora, eu queria conhecer. Só que eu aproveitei a saída da Nova York, e na volta eu fui para Daytona, cheguei em Daytona, não tinha credencial, não tinha nada, eu penetrei no box, no final de tarde, quando eu penetrei, que eu cheguei assim, eu vi um pedaço da carenagem do Antônio Jorge Neto, que eu conhecia, porque a moto dele era amarela e vermelha, que eram as cores da equipe Yamaha. Eu falei, olha só, o Antônio Jorge Neto está aqui e já caiu, porque tem um pedaço da carenagem. Depois eu descobri que aquele pedaço da carenagem estava lá dentro do box, porque ali naquele espaço ficava o pintor. Então eles levavam um pedaço da carenagem para o pintor fazer igual. E aí no dia seguinte eu encontrei o Antônio Jorge Neto, com o pai dele, seu Jorge, o Tanigawa, que era o preparador, um japonês, que morou aqui no Brasil antes, já conhecia e tal. Eu conheci a equipe e a gente ficou junto lá. Quando teve as 100 milhas, na quarta volta, na quinta volta, na curva, exatamente na curva que eu estava, um piloto caiu, o tanque voou, espalhou combustível no chão e na volta seguinte veio o campeão americano, que era o Jim Felite, e o Netinho juntos, e os dois caíram. Os dois caíram e abandonaram a prova. Foi uma tristeza, o Netinho machucou a mão, queria voltar, mas ele quebrou a mão. E aí não voltou. No ano seguinte, a gente resolveu voltar lá. O Netinho resolveu correr de novo, e eu falei assim, eu vou de novo. E ele tinha perdido o patrocínio da Shell Yamaha. E ele foi por conta própria. Foi por conta própria, e com o pai, com os amigos. A história é longa, tem muita. Poxa, essa é outra história que dá para fazer um livro. Tem o documentário, né? O documentário que o Moto Story fez foi lançado esse ano. É um longa-metragem documentário chamado Aconteceu em Daytona. Porque o Netinho, nesse ano, que foi 83, ele tem a menor condição com uma moto original de fábrica contra o Jim Felite, que era o campeão americano, com uma mega equipe, com trocentas motos, com tudo. Ele, na hora da largada, ele começou a botar 1 segundo por volta no americano e venceu a corrida, deixando todo mundo lá nos Estados Unidos de boca aberta. Quem é esse cara? Chegou aqui um brasileiro com uma moto que não tem patrocínio, e o cara bota 1 segundo no piloto da equipe Yamaha North American, porra, e ganha. Os caras ficaram chocados. E tava lá eu, Netinho, o pai dele, o Zé Roberto, o Marrá, que era um jornalista do Rio de Janeiro, já falecido, o Egon Cote Hess também, piloto de moto velocidade, Márcio Matos também, piloto de moto. A gente foi um time para lá e era um exército de Brancaleone. Você tem uma ideia, a Yamaha tinha assim 4 boxes para botar as motos dela. O Netinho estava num box dividido por 4 pessoas. Um piloto inglês que ia correr uma prova chamada Batalha das Twins, um piloto que ia correr as 2 milhas, o Netinho e um cara que vendia calendário com foto de moto. O cara vendia calendário, o cara ficava na frente do box tentando arrumar um dinheiro ali. Eu acho que o box era $500 a diária, todo mundo rachou para pagar o box, e os caras da Yamaha, mega equipe, perderam do Netinho, que depois ainda fez algumas provas no Mundial e tal, e foi correr de Stock Car. O Netinho depois fez sucesso e conseguiu no automobilismo também muito sucesso. Mas era um piloto fora da curva, era um piloto que, se tivesse tido um apoio naquela época, ia brigar na ponta do Mundial com certeza.
Que história legal, olha. O Rei Japi lembrou do número 370 do Netinho, né? E Uhum. ele lembrou de um ponto aqui muito legal, muito importante, né, para o motociclismo aqui no Brasil, que foram as etapas do Mundial aqui, né, no Rio de Janeiro. Nós tivemos em Goiânia também, né? É. Como foi a tua experiência, o João? Você estava Não, lá, o fez que imagens, como é que acontece? foi? Não, as etapas do Mundial aqui no Brasil, bom, primeiro, é, em, o Brasil, quando veio o Mundial para o Brasil em Goiânia, eu acabei ajudando, né? Porque o diretor da Souza Cruz, que foi negociar lá na Holanda, ele não tinha muita informação sobre moto velocidade. Eu fiz um dossiê que foi levado para ele. Ele foi para a Holanda lendo no avião o meu dossiê para aprender moto velocidade, tudo. E eles fecharam lá, fecharam na Holanda para trazer a moto e fecharam com a Lux Strike para patrocinar. Então, nessa época, que foi 87, 88, lá em Goiânia, a Globo pegou a exclusividade, mas o João pode. Então foi assim: a Globo faz o que quer, mas o João está autorizado a entrar com a câmera. Eu fiz. E fiz uns programas especiais, entrevistei todo mundo, entrevistei as maiores feras da época, eu entrevistei e botei no ar. Depois, quando a Moto Velocidade voltou aqui para o Rio de Janeiro, teve uma etapa em São Paulo que foi um desastre. Os pilotos falaram: nunca mais vamos colocar o pé aqui nesse autódromo de Interlagos, porque além dos perigos do muro perto, falta de área de escape, por azar, estava muito frio quando a etapa aconteceu e choveu muito. Então aquilo foi um terror para eles. Eles falaram que nunca mais iam voltar aqui até o Rio de Janeiro, até que o Rio de Janeiro foi aprovado, né? E as provas começaram a acontecer no Rio de Janeiro. E o Moacir Galo, que era o promotor, que tinha sido da Souza Cruz, ele foi o diretor que foi lá negociar a vinda do MotoGP para Goiânia. O Moacir Galo me chamou para fazer o circuito interno de TV da direção de prova. Na verdade, a direção de prova fica no andar da torre, olhando, aqui no Rio de Janeiro, eles ficavam olhando para 16 monitores, que eram os meus câmeras, né? E os meus câmeras ficavam com as câmeras paradas e as motos entravam. Você entrava na câmera 1, passava para a câmera 2, passava para a câmera 3, elas iam passando, né? E os diretores de prova ficavam olhando ali. Quando alguém caía, aí o meu câmera fechava a imagem para ver se o piloto precisava de um socorro maior, se a prova precisava ser parada. Então, o meu sistema com 16 câmeras era só para direção de prova. E a Globo fazia a transmissão dela. Então, além disso, eu tinha umas câmeras que gravavam para fazer um make-off do evento, né? Eu não transmitia, eu não fazia matéria do evento. Ali era exclusivo da Globo. A Globo já esgotava o assunto, então na verdade, eu fazia um vídeo para registro da organização, né? Que era a Vadan Internacional, que era de um holandês, o Lee Van Dam, com o Moacir Galo. E o Moacir Galo, depois que terminou. Na verdade, o Moacir Galo depois foi trabalhar com o Ayrton Senna, né? Ele cuidou da empresa de licenciamento do Ayrton Senna durante muitos anos, até o Ayrton falecer. Mas é isso. Mas eu trabalhei em todos os. Teve etapa aqui no Rio de Janeiro que eu deixei a minha equipe trabalhar e eu fui comentar, porque eu ainda era comentarista do Sport TV. Depois não, depois eu deixei de ser. Era assim, era narração Sérgio Maurício, eu comentando, e a gente botou com a gente na cabine para comentar também o José Xavier Neto, o Birigui, piloto de moto velocidade. Tinha corrido uma temporada na Europa e a gente botou a gente na cabine para comentar também essa etapa que teve no Mundial aqui no Rio de Janeiro. Como o Mundial, como a moto velocidade encaixou bem com o circuito de Jacarepaguá, né?
Eram provas muito disputadas e os pilotos gostavam do traçado, né? O circuito de Jacarepaguá era considerado, quando ele foi feito, e depois foram feitos alguns acertos e foi feito o recapeamento, ele era considerado um dos mais seguros do mundo. Está entendendo? Todas as áreas de escape eram muito grandes. O cara caía na Sul, que era curva muito rápida, mas ele jamais conseguiria chegar no guarda-reio. Não precisava botar as barreiras, aquelas barreiras que se colocam hoje mais maleáveis, não tinha muita necessidade, porque ninguém ia chegar lá no guarda-reio. E também tinha caixa de brita, naquela época tinha caixa de brita, né, e tal. Era um outro momento, mas era muito seguro, era muito seguro. E quando ele foi recapeado com toda a assessoria técnica do Tilke, né, que fez vários autódromos aí pelo mundo, né, Hermann Tilke, o autódromo nunca mais precisou fazer um remendo sequer e durante todos os anos, até a última etapa lá em 2012 do automobilismo aqui e do motociclismo, todo mundo andou muito bem. O autódromo, a pista gastou um pouco, ficou um pouco mais de brita, ela ficou mais áspera, mas nunca precisou recapear e nunca ficou ondulada. E todo mundo reclamar. Era um autódromo muito seguro, realmente. É isso aí. O João, e aí hoje eu estava lembrando do Espaço Motor e estava lembrando dos programas, né? Então, era a zona de aceleração quando eu assistia aqui na CNT, né? Uhum, E aí tinha o Espaço Motor, uhum. Kart Brasil, Tração Total, Bike Show, o Isso Top aí. Race É e isso aí. depois no final o Motor É, Clip. E exatamente. vocês faziam uma coisa nos anos 90 que hoje é uma coisa que explodiu, né? Que, por exemplo, o Motor Clip, né? Que Uhum. é um teaser, né? Ali com som, com É. música. Inclusive, eu conheci muita música, muito rock, né? Através do Motor Clip. Olha Uhum, que coisa curiosa, né? Eu ouvia a música e falava, que artista que é esse? Ia buscar, ia, né? Saber quem era. uhum. Essa produção, ela era, eu imagino que assim, porque você tinha, ó, eu contei, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pelo menos seis programas aqui. E vocês, Eram a tua equipe, seis. Eram. É. vocês capturavam imagens exclusivas. Inclusive, muita gente disse que conseguia imagens exclusivas graças a vocês. Como é que era esse trabalho? Porque eu Uhum. imagino que era um trabalho hercúleo, né? Porque não era uma equipe grande, não era uma equipe Não, numerosa e vocês se não. desdobravam ali, Não, né? E não era uma viajavam, equipe né? grande. Não era uma equipe grande. A gente gravava muita coisa, a gente virava muita noite fazendo, a gente botava muita gente editando ali que eu ensinava e a gente se virava. Então tinha o Fausto Macieira, tinha a Daniela Almeida que fazia o Kart Brasil, tinha a Renata Pinheiro que fazia o Tração Total e que acontece? Eram programas pioneiros. O Tração Total foi o primeiro programa em rede nacional para falar de off-road. O Kart Brasil foi o primeiro programa em rede nacional para falar de kart. Tá entendendo? O Bike Show já tinha sido, o meu Bike Show já tinha sido pioneiro da televisão, sabe? O Top Race, o Top Race era uma corrida importante todo domingo. Exato. Eu nunca tinha isso, não tinha TV a cabo que fizesse isso. E nessa época, eu ainda é, contratei, quer dizer, eu comprei os direitos do DTM da Alemanha. Teve Sim, 2 anos que eu trouxe o DTM da Alemanha, coloquei o DTM no ar, todas as etapas, e no ano seguinte todo mundo começou, as TVs a cabo começaram a brigar para transmitir o DTM, né? E sabe, e aí eu saí do circuito, né? Não dava, né? Não dava para brigar com os caras, né? sim. Mas a gente botava as corridas. São Paulo tinha 10, 12 categorias. Eu mandava a equipe para São Paulo, meu irmão coordenando, Fernando Mendes ia lá coordenando. Tinha corrida. Não dava para fazer todas as categorias no domingo, algumas corriam no sábado. A Isso. gente gravava, botava câmera on board, fazia brasileiro de rally, numa época áurea, eu transmitia todas as corridas, ia sozinho com uma câmera, botava umas câmeras on-board, juntava as imagens, fazia.
Depois aquilo gerava comercial da Volkswagen para passar no Fantástico, no Jornal Nacional. A gente fazia, quer dizer, era muito pouca gente e a gente fazia um milagre, né? A gente teve uma época que eu estava com uma câmera gravando um Hollywood Motocross em Petrópolis e eu tinha exibido outras corridas antes e quando eu cheguei lá em Petrópolis com uma câmera, chegou um pessoal para mim, pô, João, pô, aqui no Rio de Janeiro, aqui que é a sua casa, você vem só com uma câmera? Eu falei assim, olha, todas aquelas corridas que vocês já viram, todas foram feitas com uma câmera. Mas é que a gente dava uma edição, parecia que tinha uma câmera no morro, uma câmera. Não, era a gente correndo pela pista, pegando um pedaço da primeira volta, um pedaço da segunda, um pedaço da terceira, fazia uma volta, e as pessoas pensavam que a gente tinha 3, 4 câmeras no circuito e era uma câmera só. Depois de uns anos, a gente ganhou mais um dinheirinho, botamos uma segunda câmera e tal. Na verdade, a primeira vez que a gente botou uma segunda câmera foi quando uma câmera quebrou o monitor, né, o viewfinder, né? Então a gente não sabia a imagem dela, então a gente botou ela parada e a gente ficou trabalhando com uma câmera e essa câmera que ficou parada acabou pegando as imagens boas e a gente misturou. A gente inventou, pegava umas câmeras pequenininhas de vídeo, botava dentro dos carros, a gente inventou umas câmeras on-board aí, editava, botava tudo. A edição, o produto final era fantástico e a gente conseguiu fazer um barulho que nunca mais se conseguiu, porque depois pulverizou a audiência, muita TV a cabo, muito YouTube, muito... Naquela época, você imagina um bike show que eu fiz nos anos 80, ele não tinha programa jovem na televisão brasileira. Era o Realce, era o bike show, tinha o BB Vídeo aqui no Rio de Janeiro, que era do Billy Bond, que era videoclipe, era um programa só de videoclipe. Tá entendendo? Aí, sabe, não tinha programa jovem, então não tinha internet, não tinha TV a cabo, as pessoas assistiam a gente. Eu tinha, os meus patrocinadores eram multinacionais, Coca-Cola, Castrol, Yamaha, Souza Cruz, né, com a Hollywood, Marlboro, Honda. Eu fui chamar um dia, eu fui chamado, uma vez me liga uma secretária do presidente da Coca-Cola querendo uma reunião comigo. Falei, nossa, que isso? Eu fui lá na Coca-Cola, sentou uma opção de diretor, olha, a gente quer te patrocinar. Poxa, maravilha. Que bom que vocês viram. Porque quando chega no sábado, de noite, o filho dele que tem 10 anos, o filho dele que tem 15, o filho do outro ali que tem 12, todo mundo pede para botar no Canal 9 para ver o seu programa. E a Coca-Cola ficou comigo, né? Até eu resolver tirar o programa no... E é gozado, porque quando eu levei para a Macan, para a agência da Coca-Cola, eles não tiveram o menor interesse. Mas quando, depois que a Coca-Cola fechou através do presidente, evidente que a Macan levou o dinheiro dela, levou a comissão. Mas era assim. Eu tinha patrocínio só de multinacional e alavanquei a minha carreira, aproveitei, eu fiz direito, eu inventei essa maneira de filmar com pouco equipamento e editar e depois narrar como se estivesse ao vivo ali, né? As pessoas não entendiam muito lá, porque a gente via no ar, parecia que era ao vivo, não era ao vivo. Eu editava, fazia um texto e narrava como se estivesse ao vivo, então dava uma emoção e hoje está aí o próprio seriado Lendas do Motocross lá no Band Esporte está mostrando muito material meu e eu também dou muitos depoimentos, né? Em todos os capítulos. Eu acho que eu sou o único que entrou em todos os capítulos. Eles fizeram um capítulo sobre o Nivanor, aparece lá eu entrevistando o Nivanor, depois sobre o Roberto Boetti, sobre o Moronguinho, todo Rodney Smith também, todos eles eu apareço entrevistando, eu apareço falando, é legal. Hoje tem mais, 10h30 no canal Band Esportes. Temos mais Lendas do Motocross. Legal. Fica a dica pra galera assistir. Ô, João, pra você ter uma ideia, foi a primeira vez que eu vi... A gente vai ter que fazer outra live, minha bateria vai acabar. Vamos fazer outra. Só para registrar, o assim... Nelson Silva está dizendo que eu era um excelente piloto de Força. É mentiroso ainda por cima. Olha aí, ó. Feedback de quem conhece do riscado aí. O João, e assim, foi muito legal. O Reizinho falou que trabalhava de graça só para ficar junto das feras lá, dos pilotos lá. É? O Reizinho muito legal.
Muita coisa que eu vi a primeira vez eu vi no espaço motor, né? Então, por exemplo, prova de Uhum. Bigfoot, né? As provas de Sim, Bigfoot, sim. o Olha, WRC, o Rally, né? A etapa na Argentina, você descobrindo a etapa na Argentina aqui do WRC, Campeonato Francês de é, Gran Turismo, de GT, o próprio DTM, assim, nossa, foi fantástico, assim, muito, muito legal. você sabe, eu não posso, eu não vou ser preso, eu não vou ser preso porque os crimes já prescreveram, né? Aham. Mas você sabe que na época do bike show, e na época do bike show e também no espaço autor, a gente fazia muita pirataria. A gente arrumava umas imagens que ninguém usava, que não tinha. Quando eu botei o bike show no ar, amigos que eu tinha na TV Globo falaram assim, João, o que você quiser aqui do arquivo, a gente te dá. E eu pedi uma vez lá uma corrida, eles me deram uma corrida, não vou nem falar. E eu botei uma corrida no ar porque a Globo ganhava fitas de corrida, não botava nada no ar. Então, a pirataria eu fazia, eu conseguia. Eu tinha um Ayrton Camargo que foi morar lá na Califórnia, ele entrava com o VHS no Supercross dos Estados Unidos, gravava, entrevistava os pilotos, me mandava, eu botava no ar. Eu botava as músicas também. Hoje você bota uma música no YouTube, o YouTube te trava porque tem os direitos do o direito, o direito, o direito. Naquela época não tinha nada disso. Você pegava um Deep Purple, fazia, botava como tema da abertura do teu programa a vida inteira, ninguém reclamava. Hoje você não consegue fazer nada, que é tudo policiado, policiado. Hoje eu não sei se eu conseguiria fazer, não, ou então ia ter que gastar muito, ou ia ter que despender muito para fazer o que eu fiz naquela época. Mas a gente fez para mostrar, tá entendendo? O brasileiro não conhecia Bigfoot. Vai lá nos Estados Unidos, compra a fita no camelô e aqui a gente bota no ar, tá entendendo? Muita coisa a gente fez assim e eu estou muito contente de ter conseguido realizar isso e eu vejo muita gente, como você está dizendo aí, que começou a ver, eu conheço muita gente que hoje é profissional, que está aí comentando, narrando, produzindo, que fala, João, me inspirei, tá entendendo? Porra, comecei a ver você, eu era moleque, hoje eu tô aqui, hoje é minha profissão. Isso é, para mim, é o que É vale. isso aí. Tem um aqui que se inspirou também. Eu também me inspirei muito no que eu faço, me inspirei muito no João Mendes e tudo que ele produziu. O pessoal lembrou até do Powerboat aqui, né? Realmente, é verdade. Foi a primeira vez que eu vi também Powerboat, muito, muito É, é. legal. O- o- A gente botou o mundial, era a Fórmula 1 das lanchas, a gente botou no ar. A gente botar a Fórmula 1 das lanchas, a gente, nossa, não tem nem noção. Olha o Cajuru aí. é, a- Cajuru, Cláudio Ravix, tem Cláudio bastante Ravix gente. da Volkswagen. É isso Na aí, muito. verdade, você sabe que até hoje, né, é importante. Eu estou fazendo 46 anos de imprensa. 46 anos, você conhece muita gente, conheceu muita gente. Toda hora alguém me pergunta, João, que moto eu compro, que carro eu compro? Sim. Ah, tem um carro elétrico aqui, tem outro ali. Qual que você, sabe, me indica? Todo mundo. Eu fiz televisão durante umas 3 décadas, no mínimo, né? Até hoje a gente apareço no seriado, apareço no longa-metragem, apareço. Então você tem um contato, né? Um, uma visibilidade. Toda hora alguém pergunta. Então não, você não sai, né? Hoje eu estou aí falando, fazendo para rádio, para site, para jornal. As mídias são várias, né? Hoje todo mundo trabalha para várias mídias. E a gente não consegue parar, né? É uma profissão que você pode chegar, pode ir até o fim da vida. Enquanto a cabeça estiver funcionando, maravilha, estamos trabalhando, estamos fazendo, vamos para as corridas, vamos fazer livro, né? Agora estou na expectativa, né? Estou já finalizando o livro que eu escrevi durante a Olha, pandemia, que é o João Bike Show Mendes, o motociclismo na TV. 276 páginas, um livro de arte com mais de 300 fotos, que o Moto Story saindo pela etiqueta do Moto Story, do Carlãozinho Coachman, e
E eu tenho um projeto de fazer outros livros também para falar do automobilismo, falar até dos eventos, dos lançamentos. Tem histórias fabulosas aí. Outros colegas já fizeram livros também, que eu até apareço em uma ou outra história. É sempre interessante. Mas a gente não se desliga, né? Legal. Não se desliga. Legal. E a gente fica feliz porque vocês não se desligam, porque a gente vai cada vez mais consumindo conteúdo de qualidade, né? Conteúdo legal, e isso deixa a gente muito contente, né? João, 1h40 de live já. Vamos fechar aqui. Fica a promessa para uma próxima live aí. A gente combina mais para frente aí. Maravilha. Porque tem muita história legal. Essa live vai ficar salva no YouTube do Entusiasta sobre Rodas, então vai ficar lá eternizada as histórias. E eu queria para a gente fechar, dizer onde a turma encontra o João Mendes hoje, né? E quais são as suas mídias, rede social, enfim, o que você está fazendo. Deixa o serviço final aí para a gente fechar. Bom, vamos lá. Os lançamentos dos carros, né? A minha coluna, onde eu boto os testes dos carros, das motos, é o memoriamotor.com.br, né? Então o site está lá, memoriamotor.com.br. Na Rádio Positividade FM, toda quarta, 8 da noite, 104.5, Rio de Janeiro. Mas hoje em dia também uma outra coisa, né? O programa vai ao ar quarta, 8 da noite, repete sábado, 8 da manhã. Mas rádio hoje não é só a rádio, né? Você tem um aplicativo da Positividade FM, você pode escutar a rádio em qualquer lugar, através do celular. E se você chegar na Alexa e falar Alexa, tocar Positividade FM, você também escuta. Então, você tem no digital também, inclusive a rádio no digital, ela é líder de audiência. Na hora que entra a hora do Brasil, no digital, os DJs continuam tocando. A gente tem, como eu já falei no início, na rádio, no Espaço Motor da Positividade FM, segundo o Ibope, são mais de 300 mil pessoas assistindo o programa. E 71% classe AB, que é o que importa, tá entendendo? Para gente que vem de veículo, né? Fala de moto, fala de carro. Então a gente tem essa audiência qualificada. E também estou no jornal que é distribuído na Baixada Fluminense, que é ele, na verdade, é o site, né, o blog do jornal. E tem o Cidade da Barra, o blog do Cidade da Barra. A gente acaba escrevendo para tantas mídias, também tudo que a gente faz acaba botando no Instagram, botando no Facebook, aí cada Instagram quer mais 5 mil aqui, mais 5 mil, a visibilidade, né? Sim. O jornal, o da Baixada Fluminense é o jornal de hoje, tá entendendo? Que é jornalhoje.inf.br, né? Inf de informação, né? Mas olha, é tanta coisa que a gente faz, que a gente vai passando, que a gente vai participando. Hoje eu participei do Autorama, que é o podcast do Fernando Miragaia também, sabe, premiado como um podcast. Hoje ele me entrevistou, a gente fez uma conversa longa sobre o novo Citroën C3. Quer dizer, eu estou sempre participando dessas mídias. Esse ano foi um ano de muita movimentação, como eu falei. O documentário aconteceu em Daytona, do Moto Story, sobre o Netinho. Esses 7 capítulos, né, 7 episódios do Lendas do Motocross que eu participei. A gente vai ter a Café Preto Produções lá de Santa Catarina, lá com o Sérgio Azevedo e o Mal Reis, que fizeram essa série. Já estão pensando em fazer uma segunda temporada. E eu estou pronto para participar. Legal, muito legal. E o livro? Obrigado pelo convite. O livro a gente está finalizando, corrigindo, surgindo outras coisas, incorporando mais umas fotos. Daqui a pouco eu vou divulgar para todo mundo. Vai ter esse livro, foi completamente patrocinado pela Yamaha. Ele vai ter uma festa de lançamento em São Paulo, vai ter uma festa de lançamento no Rio de Janeiro,
vai ter uma festa de lançamento em Socorro, lá no Museu da Moto, que tem lá em Socorro, e a gente deve fazer eventos também em várias cidades, em concessionárias da Yamaha. Vai ser muito Legal. badalado esse livro, me aguardem. Legal, legal. Já tem título, né? João Bike Show. João Bike Show Mendes, o motociclismo na TV. Legal, legal. Muito bom. Vamos aguardar ansiosamente aí o lançamento. E quando a gente souber aqui, o João vai informar a gente aqui, a gente também divulga nas nossas mídias aqui também. João, Uhum. muito obrigado. Olha, foi sensacional. Obrigado, Rodrigo. Eu que uma hora, agradeço. quase 2 horas de papo aqui, sem sentir o tempo passar, foi É. sensacional. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. E a gente fica muito lisonjeado, muito contente. Eu que agradeço. Depois a gente marca mais umas 2 horas para falar aí do que a gente não falou. Exatamente. Eu já vi aqui, ó, tem o encontro dos veteranos do motocross que acontece sempre aqui e lá em Miguel Pereira. Tem muita coisa que a gente viveu e ainda vive, né? E uma turma ótima, sabe? Um pessoal maravilhoso com quem a gente convive das competições, que é sempre bom lembrar e falar. E eu só agradeço. O Rodrigo Carelli, obrigado pelo convite e obrigado a todos pela audiência e vamos marcar depois uma outra oportunidade. Isso aí. Todo mundo que assistiu, um abraço. Obrigado pelo prestígio abraço aí, João. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu.